Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 113, depois desse fim de semana aí cheio de velocidade, corridas, polêmicas, né? Porque, por que não dizer, né? Afinal de contas, todos nós gostamos de uma polêmica e a Fórmula 1 ofereceu isso pra gente, além de uma corrida muito boa lá no circuito de Imola, o GP da Emília-Romagna, mas também tivemos Fórmula Indy, também tivemos MotoGP. Vamos falar disso tudo aqui hoje e começar cumprimentando ele, o homem que gosta de apostar, o homem que não tem medo de apontar o dedo para o possível vencedor de uma corrida. Às vezes ele erra, mas às vezes ele acerta, como foi hoje, como foi nesse fim de semana. Mas levou um susto, hein, Adalto? Grande Adalto. Grande Bruno, grande Fabião e grandes confrades. Na maioria das vezes eu acerto. Na maioria das vezes eu acerto. O nosso forte é a modéstia, né? Não, ganhou até com facilidade, né? 22 segundos na frente. Eu acho que ganhou merecidamente, fez uma super largada e depois aí vai ter a corrida inteira para a gente comentar, mas ele ganhou já a corrida na largada, a primeira curva e quase perdeu na relargada, né? Isso você não pode esquecer de falar, né? Ele deu uma pichotada lá enquanto estava aquecendo pneus. Mas tudo bem, acontece. Acontece, é verdade. Mas conseguiu segurar o carro, né? Uhum. E coisa que vários outros não conseguiram. Mas ganhou merecidamente, acho que ganharia de qualquer maneira a corrida, mesmo que a corrida fosse no seco, todinha no molhado. Eu acho que ele venceria, porque, na minha opinião, a Red Bull ainda é um carro melhor. Com ele guiando, né? Uhum. Com ele guiando, a Red Bull é um carro melhor. Muito bem, do outro lado da mesa nós temos o homem que não gosta de apostar, o homem que não gosta de apontar os vencedores. E por isso faz as suas análises mais depois que acontece a corrida. Fábio Campos, que aqui está. Fábio Campos, tão logo aconteceu o toque entre os carros do Bottas e do Russell na corrida, o tribunal do Twitter acionou os seus advogados e tivemos já sentenças de culpados, inocentes. Um acidente desse tem culpado e inocente, Fábio? Olá para você, Bruno Aleixo. Olá, grande Adalto. Olá para o ouvinte que gosta do bom jornalismo e da boa discussão. Seja bem-vindo. Pode ser que sim, pode ser que não, Bruno Aleixo. Cada acidente é um acidente, cada circunstância é uma circunstância. Eu acho que é muito perigoso a gente se basear em rede social para tentar, inclusive, assim, definir o rumo da conversa, porque é isso aí que você falou, né? Dedos, digamos assim, acelerados, que às vezes vêm antes se movem antes dos neurônios, né? Muita gente tuita com tanta pressa. Por isso que você vê, Bruno Aleixo, final de semana, eu não posto nada, não subo nada, justamente para não correr o risco de falar besteira, digamos assim. Mas lá de Marte, como é que você ia fazer isso lá de Marte? Eu estou aqui quietinho na minha Belo Horizonte, acompanhando tudo. Esse final de semana, você sabe muito bem, Adalto, né? Com MotoGP, com Fórmula Indy, com Fórmula 1, foi uma loucura, né? Eu sou capaz de dizer que se o próximo final de semana fosse a mesma coisa, eu sacrificaria uma dessas categorias, porque você já sabe, né? Tem que assistir qualifying, tem que assistir treino livre, no caso da MotoGP, e fica aquela beleza. Mas nós vamos entrar em cada detalhe ao longo do programa. Eu só acho, Bruno, que a gente vive um momento, não só no esporte, em tudo, né? Em que a gente vive é quase que uma cultura da culpa, né? Tudo tem que ter um culpado, tudo tem que ter um ataque, tudo tem que ter um apontar de dedos. Eu não faço isso na batida entre Russell e Bottas. Eu acho que foi um incidente de corrida. Revi, câmera lenta, excedi o número de vezes que deveria haver.
E não acho que houve ali nada, ninguém fez nada assintoso, ninguém fez nada que fosse. É muito fácil você. Não, mas ele foi aqui para cá, 1 centímetro, ele não deveria ter feito isso, ele foi afobado. Eu nunca vou chamar piloto que tenta ultrapassagem de afobado. Nessa eu jamais vou entrar. Eu sempre digo, Bruno Aleixo, quem já assistiu uma corrida de Fórmula 1 num autódromo, quem já viu 2 carros a 300 por hora dividirem uma curva, talvez tenha um pouco mais de ponderação para fazer certas análises. Quem não viu, quem fica só pela televisão, pode ser levado a julgamentos, digamos assim, nem tão, digamos assim, calmos. Uhum. Não houve culpado, na minha opinião, Bruno. Você pode falar, esse aqui poderia ter feito isso aqui um pouquinho assim, um pouquinho assado. É um acidente de corrida. Agora, a cultura da culpa, somada à imagem forte, porque a imagem é forte e os detritos são muitos na pista, isso gera um impacto visual que as pessoas querem logo achar um culpado. Eu coloquei no Twitter que não tem culpado, já você vai falar o Twitter, eu tenho certeza disso. E teve gente que virou para mim e falou, não, tem culpado sim, todo acidente tem culpado. Eu não concordo, não é a linha que eu sigo. Alguns têm, Bruno Aleixo, outros não necessariamente. Mas é a opinião de cada um. Quem achar que tem um culpado, o que acha? Vamos discutir, vamos conversar. Eu diria que os detritos eles ficaram no asfalto, na grama, no muro e na cara do Kimi Raikkonen, coitado, que levou uma chuva de detrito na cara, até assustou. Bom, daqui a pouco a gente vai falar desse tema também, né? Porque tem muita coisa da corrida para falar, mas, como o Fábio já adiantou, vamos antes, né? Para você poder interagir com a gente no Twitter, eu sou o @BrunoAleixo80, o Adalto, @AdaltoRacing, e o Fábio, que acabou de falar, o @CampusFB. Estamos lá nas redes sociais falando de automobilismo e outras cocitas más que a gente fala também de vez em quando. Inclusive você voltou a falar de futebol, que coisa, depois de tantos anos, ele fez um elogio futebolístico ao time do coração dele. Coisa que eu não fazia há 2 anos, né? Então eu até achei esquisito. Mas eu acho que eu não fazia isso desde quando não existia Twitter, acho que talvez tenha sido a primeira vez. Bom, o Loucos pro Automobilismo está no YouTube, não nos esqueçamos, não é isso? Tá no YouTube, né? No canal, por enquanto com imagens estáticas, mas nós já estamos aqui. Enfim, eu não posso ficar falando, né? Tudo surpresa, né? A gente já entregou aqui um pedaço na semana passada, o pessoal já fica ansioso. Calma, estamos testando. Os ouvintes são muito ansiosos, muito ansiosos. Eles têm que entrar na nossa calma. Nós somos da geração mais calma, tranquila. A gente faz as coisas com planejamento. Agora, qual é o endereço do YouTube para quem quiser entrar? Aí é com o Adalto. Você não sabe. Que vergonha, que absoluta vergonha. Não, lá no YouTube você coloca lá AutoRacing Podcast, aí você já acha o canal e já vai. Se inscreve. Dá o joinha, ativa o sininho. É legal, né, falar isso. Nunca achei que eu fosse falar. Ativa o isso sininho, aí. Dá o joinha. Fala que escreve lá nos comentários que nós somos o máximo. Isso, exatamente. No YouTube, olha, eu já estou no YouTube tem uns 2 anos, tá? Um dia desses eu cliquei no sininho de notificações, tinham 2 comentários, 2 simples frases. Um dizendo, ótima análise. O de baixo escrito, péssimo podcast. A gente fica até assim sem saber, né, em qual a gente acredita. Bom, vamos lá falar desse GP da Emília-Romagna em Imola, vitória do Max Verstappen, mas eu gostaria de começar, Adalto, antes de falar da corrida em si, gostaria de falar do treino, porque eu acho que a gente teve 2 grandes destaques, né, no treino, na classificação, que foi o Lewis Hamilton, que fez a pole depois. Ele fez a pole depois de fazer uma volta que começou muito mal e ele foi consertando, né, a pole, né? Foi consertando o tempo. E o Sérgio Pérez, né? Que a gente pediu tanto para que ele melhorasse em classificação e ele foi lá e melhorou em classificação. E depois da corrida a gente vai falar o que aconteceu. Mas o treino já mostrou que a gente teria uma corrida bem legal, né, Adalto? Mostrou. Ali o que aconteceu foi que o Hamilton não errou. O Hamilton ia largar em 4º lugar. Ele ia largar atrás das 2 Red Bulls e atrás do Norris, né? É onde ele ia largar. Só que os 3 erraram na volta. E o Hamilton não. Então o Hamilton, apesar de não ter feito nenhum melhor setor, ficou com a melhor volta, né? No geral, né? No geral. Ao contrário, um dos setores dele foi amarelo, né? Acho que o primeiro foi amarelo. Amarelo. Então ele fez a pole porque ele não errou.
senão ele largava em quarto. O que é muito impressionante, a McLaren, o Norris ali, ele veio com os 2 primeiros setores, roxeando os 2 primeiros setores. Ele deu uma errada feia, né? Primeiro saiu da pista ali na curva 9, que já deletaria o tempo de qualquer maneira, mas ele continuou acelerando, mas deu uma errada feia na primeira, na Rivasa 1 lá, e aí ele caiu, né? E aí perdeu esse tempo de qualquer maneira. Então, foi isso. O Pérez, você falou bem, né? Uma no cravo, outra na ferradura. Impressionante, né? Uma no cravo, outra na ferradura. Aconteceu a mesma coisa no Bahrein, ao contrário, né? Foi mal na classificação e bem na corrida, e agora foi bem na classificação e mal na corrida. Ele precisa acertar as duas coisas aí, senão o Marco aliás, já começou. O Marco já começou. Mas é chato esse Marco, hein? Falou que já está irritado. Chato. Meu Deus do céu. Só queria voltar uma coisinha lá no que o Fábio estava falando. Eu também concordo com ele que não teve culpado, porque ali o Bottas pode ter dado uma mexidinha e o Russell deu uma assustadinha além do que deveria também. Então ali foi um acidente de corrida. O que eu não gostei foi da reação do Russell depois, indo no carro do Bottas, xingando ele, falando um monte, colocando... Mas você não acha que isso é coisa de piloto? Então, mas se for na Granja Viana aqui no fim de semana, você vê piloto se saindo na mão por qualquer coisinha. O pessoal sai na adrenalina. Então, eu sei, mas ali, na Granja Viana, é tudo amador. Ali Fórmula 1 é profissional. Ele foi lá como se a culpa fosse do Bottas, né? Foi lá dizendo que quer matar nós dois, não sei o quê. Falou, deu um tapa no capacete do Bottas. Tomou um dedo do Bottas, né? Vocês viram o Bottas dando dedo pra ele? Então, tomou um dedo do Bottas. Eu não gostei dessa reação do Russell, achei que ele não precisaria ter essa reação. Mas o acidente, eu acho que foi acidente de corrida também. Não vejo culpa em nenhum dos dois. Muito bem. Fábio Campos pediu a palavra. Primeiro, para falar do sábado, porque se você for falar do sábado, eu quero falar também. Não, sim, o Adalto é que ele fura a pauta. Ele tá aqui para prejudicar o âncora. Ao contrário do que eu faço, que eu tô aqui sempre como um suporte a você, Bruno Aleixo. Mas de qualquer maneira, então, já foi acidente, né? Já tá falado. Então, mas fala aí do sábado. Os sábados da Fórmula 1 estão ou até mais saborosos do que os domingos, né? Os 2 sábados que a gente teve são primorosos, as classificações são divertidíssimas, são imprevisíveis. A gente não só viu o Pérez fazer o que fez no segundo tempo e sair, ainda assim, de cabeça baixa, mesmo depois daquela volta, depois a gente discute mais sobre ele, mas eu ia falar justamente do Lando Norris, né? Que coisa absolutamente incrível. Na hora que apareceram aquelas 2 parciais roxas, eu falei, não é possível, alguma coisa está errada. A cronometragem caiu de novo, como caiu na sexta-feira. A Fórmula 1 teve um problema seríssimo na sexta-feira, de problema de transmissão, não só do sinal mundial, como as equipes estavam sem dados, as equipes não conseguiam falar com os pilotos, só conseguiam ouvir. Foi um problema técnico sério que a Fórmula 1 teve no treino, aí sim treino, né? No treino 1 da sexta-feira. Eu pensei, não é possível, a cronometragem deve estar dando algum problema, porque a McLaren vinha para fazer a pole. Ele não faria porque o tempo dele, que foi deletado, seria o terceiro. Mas mesmo assim, ver aquelas 2 parciais roxas de uma McLaren com o cronômetro zerado é uma coisa absurda, porque a gente teve uma coisa nesse sábado, Bruno Aleixo e Adalto Silva, que nós não tínhamos desde 2012, que foram os 8 primeiros separados por meio segundo. Esse é o equilíbrio que o Qualify tem hoje. A corrida nem tanto, mas tem várias coisas interessantes para a gente debater. Agora, eu repito, desde 2012 não tinha um qualifying com os 8 primeiros separados por meio segundo. Menos de meio segundo. Fábio, diga. O Norris não fez a pole porque ele errou no último setor, porque senão ele ia fazer a pole. Iam deletar a pole dele, mas o tempo ia ser pole. Eu não estou me recordando desse erro, eu confesso, Adalto. Se você pegar a câmera on-board, você vai ver. Só dá para ver no on-board, porque eles não mostram isso na imagem da TV. A imagem da TV corta, ele está com as 2 parciais roxas já, né? Quando vai para ele a imagem. Exatamente. Agora, deixa eu passar uma informação de bastidores aqui, inclusive, sobre isso.
No momento em que termina o qualifying, estava seu Stefano Domenicali, que é o novo todo-poderoso, ao lado do Damon Hill, que é comentarista da TV inglesa. E a reação do Stefano Domenicali foi: não estou gostando desse negócio de ficar deletando o tempo. Não estou achando isso legal. Eu só estou passando a informação. Se isso vai ter alguma implicação para o futuro, eu não sei. A reação do Domenicali foi de desaprovação após o qualify, culminando nesse momento do Norris. Não sei se ele estava falando do Norris especificamente ou de toda a situação do final de semana em que a gente viu mais de 30 tempos deletados no qualify. Que bom que ele não gostou, né? Que também bom acho que é ótimo que ele não gostou. É um saco isso. Que ótimo que ele não gostou. Eu acho que tem que usar, o piloto deve usar tudo que tem. Entendeu? Aonde a Fórmula 1 não quiser que o piloto não use mais pista, coloca a brita. A gente viu coloca aquela salsicha lá, eles fizeram isso na Tamborella, na chicane da Tamborella, tinha isso. Tinha isso, mas brita é melhor ainda, porque a brita atrasa muito o piloto. Atrasa demais o piloto. Eu prefiro brita. Coloca a brita. Onde não tiver brita, onde for asfalto, onde for zebra enorme, o que o piloto use tudo. Porque você guia kart, né? Eu já guiei também, kart, carro, tudo. Você usa tudo que dá, entendeu? No kart usa até grama. Você usa tudo que dá. Não adianta querer falar pro piloto isso. Você usa tudo, porque você quer ir mais rápido. É difícil você limitar um piloto assim. Ele já é limitado pelo pneu. Aí, assim, pro público é muito chato isso. Exatamente. É muito chato isso pro público de assistir. Igual esse caso do Norris, né? Ele fez uma volta espetacular, né? Espetacular. E aí depois deleta. Chatice. Né? Bom, é isso aí. Bom, vamos lá. Passando do sábado, então, para o domingo, apagaram-se as luzes vermelhas. O Verstappen largou de terceiro, emparelhou com o Hamilton e os dois tiveram aquilo que pode ter sido a primeira grande, ou pelo menos aquilo que a gente espera, né, Fábio? Que seja a primeira grande disputa dos dois no ano. Tomara que venham muitas outras, que foi ali dividindo a chicane Tamborello, né? Com toque para cá, toque para lá. Como primeira? No Bahrein não teve? Não disputaram metro a metro no Bahrein, não? Disputaram, né? Mas é porque essa tocaram. Você quer dizer a primeira dividida de curva? Isso, primeira dividida de curva, é isso que eu tô falando. Que seja a primeira de muitas, né? Que seja a primeira de muitas. Eu acho, disse isso ontem na gravação do Café com Velocidade, eu acho que a gente está tão preocupado em se vai ter campeonato mundial ou não, disputa até o final, coisa que a Fórmula 1 não vê entre duas equipes diferentes também desde 2012. Outra estatística que vai 9 anos atrás, coincidentemente. Estamos tão preocupados com isso que corremos o risco de não saborear o momento, não saborear o que a gente está vendo, porque o que a gente viu nesses primeiros metros de Grande Prêmio de San Marino não, Bruno Aleixo. Você eu não falei San Marino. Você não fica com San Marino na minha cabeça, você não fica Você já me corrigiu. Ainda bem que ele é um suporte seu, hein, seu Bruno? Impressionante. Ele fica falando San Marino fora do ar aqui, fica colocando na nossa cabeça. Eu falo. Eu sonho com San Marino. Aliás, você quer falar o nome oficial do Grande Prêmio completo? Você quer que eu te dê essa chance? Não. Não, manda ver. Eu fiquei conhecendo como GP da Emília Romana. Depois que você não soube dizer um endereço no YouTube, eu não vou pegar no seu pé mais para não te deixar mais avergonhado. Esse Grande Prêmio se chamava Grande Prêmio Pirelli Made in Italy della Emília Romana. 2020, esse é o nome oficial. Você devia ser daqueles que na época da Fórmula Indy, em vez de falar Fórmula Indy, falava PPG IndyCar Series, Car Present by... Verizon, nós não vamos falar aqui. Não, Verizon não, agora é NTT Data, IndyCar Series, ora. Quem paga tem que ter o seu nome exposto, ora, como não? Eu concordo, mas vamos expor nas placas, deixa os comentaristas falarem mais simples. Que absurdo. Mas vai para a disputa, vamos para a disputa do disputa. É muito melhor do que... Vocês ficam me interrompendo. Me interromperam no que eu estava falando do Stefano Domenicali, agora me interromperam de novo. Foi sensacional a primeira curva, que na verdade é a segunda. Tanto para quem acha que não é só olhar Norris só olhar Bottas e Russell. Como que uma curva, um leve desvio de pista faz total diferença em certas situações. Mas foi sensacional. Mesmo.
Foi sensacional, a dividida de curva, a largada do Verstappen, né, mostrando que sim, se ganha corrida na primeira curva. O momento foi belíssimo. E agora a gente tem, Bruno Aleixo, já que é claro, né, uma briga por título mundial, essa vai ser saborosíssima. Uma coisa não exclui a outra. Mas eu prefiro ver isso aí. Eu quero ver corrida. Corridas são mais importantes do que campeonatos, eu sempre digo. Só que a gente desenha sim, Bruno Aleixo, tem um campeonato agora com 2 corridas, 2 pistas diferentes, 2 exigências de pneus completamente diferentes, 2 temperaturas completamente diferentes, a Mercedes se dando muito melhor no frio do que no calor. Agora a gente já tem mais elementos, Bruno Aleixo, para acreditar que esses dois vão tirar eles vão tirar o pedaço um do outro. E se a marca do final de semana do Bahrein foi a precisão, a perfeita execução, agora no final de semana de Imola foi um pouco que o contrário, né? Errou, dançou. Errou no qualifying, Verstappen, perde a pole. Hamilton errou na corrida, meu amigo, vai perder ponto. Perdeu muito menos pontos do que eu achava, quando vi aquele carrinho Mercedes parado ali na grama. Ele deu uma sorte incrível, porque na hora que ele saiu ali e bateu ali, deu acidente lá do Russell, parou a corrida, senão ele ia tomar uma volta. Aliás, ele tomou uma volta, né? Ele tomou uma volta, mas ele só foi bandeira volta, vermelha. Porque na bandeira vermelha os carros saíram antes, né? Os carros que tomaram a volta foram liberados antes para dar toda a volta no grid e alinhar de novo lá atrás. Né? Aí ele recuperou a volta dele. Agora, aquilo ali, o erro do Hamilton ali, depois ele falou, eu gosto do Hamilton, porque ele está numa fase já tão... hexacampeão, né? Heptacampeão, ele não tem mais que ficar. Ele nunca falou o básico, né, Bruno? Isso é uma vantagem dele para outros, né? Mas agora ele já tá naquela fase assim, eu não preciso provar mais nada para ninguém, né? E aí, na entrevista no final da corrida, ele falou, né? Ele falou assim: olha, eu fui com muita sede ao pote mesmo, que eu queria alcançar, né? O Verstappen e acabei errando ali na ultrapassagem com os retardatários, né? Mas aquilo ali, né, Adalto, é isso, né? Escorregou na própria baba misturado com a chuva, né? Foi. Ele teve que sair um pouquinho do trilho, já estava com o pneu slick, e ele teve que sair um pouquinho do trilho, apesar de estar meio devagar. O pneu slick no molhado, a aderência é zero, igual zero, sabão, né? Então, foi isso que aconteceu. Ele estava ultrapassando, sabe quem? O Russell. O Russell, Agora, eu vou antecipar para vocês uma pergunta que eu tenho certeza que a gente vai receber aqui na quinta-feira, já vou antecipar, que é o seguinte: o Hamilton engatou a marcha ré e deu a rézinha ali, voltou para a pista e foi-se embora. Pergunta que receberemos com certeza na quinta-feira: o regulamento permite essa marcha ré até a pista? Sim. Permite. Contanto que não coloque ninguém em risco, pode. Não permite no box, Bruno. Dentro do box você é proibido de dar ré. Na pista, não. Você pode voltar desde que de uma maneira segura. Deixa eu só complementar uma coisa, já que estamos falando daquele momento ali na tosa, na volta 32, se eu não estou enganado. Aliás, né, se tem uma coisa, eu repito, eu sou contra a Imola com essa Fórmula 1. Aliás, eu já posso falar que eu não sou contra a Imola mais, porque esta Fórmula 1 não volta mais para a Imola, né? Se voltar para a Imola é outra Fórmula 1. Que bom poder dizer isso. Né? Imola é a primeira pista que pode dizer isso, porque o Bahrein eu acho que a Fórmula 1 se bobear volta ainda esse ano. Imola não. Então Imola pode dizer que com essa Fórmula 1 acabou. Mas Imola tem uma coisa que não dá para negar, que é aquele negócio do caráter nas curvas, né? Nome de curva e os nomes mais, digamos assim, tradicionais, né? Que a gente já está acostumadíssimo, Tamburello, Tosa, a Aqua Minerale, enfim, a Arivasa, a variante alta, a variante baixa. É legal demais essa história de Imola, né? né? Pista com personalidade, né? Pista com personalidade, bem dito, bem resumido. Agora, a gente viu o que o pessoal lá do Canal 4 da Inglaterra disse, né? O unicórnio do automobilismo, que é o Hamilton errar. O Hamilton errar é um unicórnio no automobilismo. É aquela coisa que você vê uma vez na vida e outra lá muitos anos depois. A outra geração, o próximo erro do Hamilton,
o Francisco Johnny Aleixo Herbert já vai estar entre nós, porque ele está chegando, mais 1 ou 2 meses ele está aí, o pequeno Francisco Herbert. Ele vai estar entre nós, porque o Hamilton errar, eu quando vi aquilo, eu falei, pronto, aconteceu. Aconteceu algo que a gente sabe, uma hora acontece, ninguém consegue ser perfeito 100% do tempo. E foram 2 erros, hein? Eu achei 2 erros, porque o erro da escapada e depois ele deu aquela acelerada para tentar aproveitar o embalo e não ficar preso e quebrou a asa. Quebrou a asa, sim. Mas ali, vamos lá, né? O cara tá na grama. Ele tentou um último recurso, né? Isso. A gente vê o Hamilton errar numa situação de corrida, é uma coisa raríssima. Agora, mostra um pouco daquilo que eu falei no Bahrein, Bruno Aleixo. É duro ganhar da Mercedes, porque até quando a Mercedes tem um dia infeliz, o cara perde só 6 pontos pro Verstappen. A Mercedes, nos dias ruins, ela mesmo nos dias ruins, você não tira muito ponto da Mercedes. Por mais que a Red Bull, para mim, seja cada dia mais favorita, cada dia me parece mais carro, se a Red Bull escorrega 2, 3 corridas, e eu tenho um grande ponto de interrogação quanto à confiabilidade desse conjunto da Honda, que já trocou bateria e controles eletrônicos de 2 pilotos no Bahrein. Esse final de semana trocou também, mas tudo bem, o Tsunoda bateu, foi lá e se aproveitou e trocou. Se a Red Bull escorrega 2 corridas, se a Mercedes escorrega 2 corridas, eu acho que mesmo sem ter o melhor carro, é capaz de dar briga. Se a Mercedes abre 2 corridas, 50 pontos, digamos, no Mundial de Pilotos, eu não sei, Bruno Aleixo, eu não sei. Mas agora o Verstappen também deu aquela erradinha, né, na hora da relargada ali. Quase, né, que foi embora, né? Eu comentei com o Adalto aqui no começo. Eu fiquei pensando ali se o Leclerc poderia ganhar a posição, porque a gente viu isso no final de semana, né? O piloto roda na volta de apresentação, como aconteceu com o Leclerc, ele pode ir lá e recuperar a sua posição no grid, porque ele tem um ponto de largada definido. O erro do Pérez de julgamento, né? Que o Martin Brundle cantou a bola na hora na transmissão desse. Eu não teria percebido, confesso que teria caído como o Sérgio Pérez. O Martin Brundle cantou a pelota na hora. Ele falou assim, não, ele não pode voltar. Ele errou, perdeu 2 posições, ele não pode ganhá-las de novo. E não podia mesmo, porque você está numa condição de volta de apresentação. E você erra, meu amigo, perdeu posição. Eu fiquei pensando nisso no caso do Leclerc, mas você só pode ultrapassar, digamos, nessa situação, quando o outro carro está completamente fora da pista. Tanto que quando um carro quebra, Bruno e Adalto, vocês veem que o piloto de trás ele hesita um pouco. Né? O carro fica mais lento, ele hesita, até uma hora que ele vê que quebrou o da frente, ele vai. Estou dizendo em situações de bandeira amarela, evidentemente. O Verstappen não chega a estar, se eu não estou enganado, com as 4 rodas fora. Então o Leclerc não poderia realmente ter pego a posição do Verstappen. Não poderia. E outra, ali é considerado volta de formação. É uma volta de formação. Mas como não teria, eu não sei, como não teria largada parada, aliás, muita gente perguntou, né? Poxa, a bandeira vermelha não é largada parada? Eu perguntei, também quero saber. Então, o Michael Masi, ele esclareceu, a gente publicou até. Eles consideraram aquela uma volta de formação. Então, o Leclerc fez muito bem de não ter ultrapassado, porque senão ele ia ter que devolver a posição. Ele disse isso. A informação de não ter tido a largada parada, Bruno, que eu vi na imprensa internacional foi porque a condição da pista era mista, então eles preferiram fazer aquele negócio de ter um ponto molhado, ter um ponto seco, eles preferiram fazer a largada, estou dizendo não a volta de alinhamento, a volta de formação, estou dizendo o procedimento de largada. Agora, muita gente queria realmente que fosse a largada parada, e normalmente se a pista tivesse seca, seria. Muito bem. Bom, vamos falar do fim de semana, então, do Sérgio Pérez, né, que a gente comentou aqui. O Adalto já deu uma pequena pincelada, mas você não falou, né, Fábio? O Sérgio Pérez inverteu os polos, né? Ele tinha ido bem no Bahrein na corrida e mal na classificação, agora ele foi bem na classificação e mal na corrida. E foi mal mesmo, né? Eu pelo menos, achei bem mal. Assim, foi bem mal. E ainda errando feio, depois não conseguiu recuperar. Corridinha bem fraca. E ele ainda cometeu um erro de principiante num dos treinos livres, né? Que ele acabou batendo, acho que foi no Ocon, né?
Eu não vi. Por que foi erro de principiante? Eu não Porque vi a imagem. ele foi o Ocon. Você viu a imagem da batida? Você me conta. O Ocon recuou para ele poder ultrapassar. Ele ultrapassou, mas jogou em cima o carro, acabou pegando a roda traseira na dianteira do Ocon. Sim. E acabou quebrando, né? Sim, a única imagem que eu vi foi da câmera on-board do Ocon, que veio depois. Né? Naquele momento ali. Então eu não vou julgar a batida porque eu não vi. O Sérgio Pérez, Bruno Aleixo, eu acho o seguinte: o Pérez fez no qualifying o que nenhum dos seus herdeiros, digamos assim, herdeiros, né, daqueles que ele herdou a vaga, fizeram. Né? O Verstappen não perdia para o seu companheiro de equipe desde Daniel Ricciardo, em 2018. Não perdia numa volta pura. Né? Porque o Verstappen errou, mas errou. Se errou, não podemos fazer nada. Errou, pô. Errou porque tem gente pondo pressão nele. Pode não ser o Pérez, pode ser o Hamilton. Claro, certamente é o Hamilton, mas errou. O Gasly e o Albon nunca nem aproveitaram isso. O Pérez aproveitou. Agora, Bruno Aleixo, aí vem a questão. Aí começa a entrar a nossa análise diferenciada para tentar enriquecer aqui o podcast. O Pérez deu uma entrevista no sábado para o Anthony Davidson, lá na Sky da Inglaterra, e ele estava, você esperaria, Bruno Aleixo, que ele estivesse super feliz, super contente, segundo, primeira fila, pela primeira vez na vida, largando na primeira fila, à frente do Verstappen. Bruno Aleixo, era quase um cara de cabeça baixa. Não foi boa a minha volta, não gostei, não estou à vontade com o carro, não estou me sentindo bem com o carro. Se ele fala isso pós-domingo, Bruno Aleixo, fica aquele negócio que eu tenho muito, né, do soar como desculpa. Uhum. O fato dele ter falado no sábado, para mim, é a prova cabal, porque é a hora que o cara poderia estar se valorizando. Não, tá vendo, é tempo, me dá mais um pouquinho, eu já tô chegando. Não, ele estava absolutamente, virou pro Anthony Davidson, olhou no olho dele e falou assim, eu não tô bem com esse carro. Eu não tô à vontade com esse carro ainda. Não tá do meu jeito, eu tô tendo que mudar o meu... não é estilo, ele tinha usado uma outra expressão, daqui a pouco eu lembro aqui. Mas é isso, Bruno Aleixo. Todos os pilotos que mudaram de equipe estão sentindo. Podemos discutir isso daqui a pouco. Mas para ficar só no Pérez e não fugir da sua pergunta, eu acho que agora ele vai poder pôr em prática algo que eu falei aqui no Loucos do ano passado. É ter a cabeça firme para não se abalar, para não cair na espiral que Gasly caiu, que Albon caiu, que é de tentar não conseguir e a coisa aí virando uma bola de neve. Agora é o momento do Pérez pensar. Fiz o segundo tempo na classificação, não fui bem na corrida, não vou deixar isso virar, como talvez seja o caso do Sebastian Vettel, não vou deixar isso virar uma bola de neve. O Pérez tem experiência agora para sair dessa situação. Agora que a corrida não foi boa, definitivamente. Ele fez uma corrida de Albon e Gasly, não há a menor dúvida disso. Sim. A desculpa que eu tenho por Pérez é que estava difícil mesmo. Uma pista que molha, seca, fica úmida, troca de pneu, é uma corrida mais difícil, não é uma corrida normal, entendeu? E o carro da Red Bull é um carro difícil, né, de guiar. Então eu tenho essa desculpa para ele. Mas essa desculpa valeu para essa corrida. Para a próxima já não vai ter muita desculpa, a não ser que chova de novo, sei lá, entendeu? Não tem muita desculpa não. Ele tem que ir bem tanto na classificação quanto na corrida. Próxima corrida Portugal. Se vocês estão reclamando de limites da pista, vem aí Portugal. Vem aí Portugal, hein? Imagina só o que vai ser. Bom, a gente comentou sobre a performance do Norris no treino. Mas vale também um comentário da performance dele na corrida, né? Ele e o Charles Leclerc, né? Que eu achei que foram dois bons destaques, né, Adalto? Foram bons destaques. O Norris foi muito bem o final de semana inteiro, né? O Leclerc também. O Leclerc, a Ferrari ainda está meio sem reta, né? Ele tomou a ultrapassagem do Norris sem DRS, inclusive. Aliás, o DRS só foi liberado na 31ª volta. Até lá teve um monte de ultrapassagem. Por quê? Porque a pista é muito mais lenta, né? Os carros mais de 10 segundos mais lentos. Então a aerodinâmica já não faz muita diferença. Molhou fica bom, né, Adalto? Molhou fica ótimo. Nós três já aderimos à ideia do Bernie Eccleston, né? Sim, eu também acho. Molha a pista. Porque aí se o carro fica tão lento
a aerodinâmica já não adianta muito, entendeu? O que conta mais ali realmente é a suspensão, né? O carro não pode estar muito duro, porque senão ele não avisa nada, né? Que vai escapar, e o braço do piloto, né? Então é isso que aconteceu. Mas eu estava falando do que no começo? Qual era a pergunta? Você ia falar do Norris e do Leclerc, você estava falando da Ferrari. Só falar uma coisa rapidinho, não sei se vocês dois viram pré-corrida, mas aquela meia hora faltando para a corrida começar, começa a chover uma parte da pista sequinha e a parte, o setor 1 totalmente debaixo d'água. Ficou curiosíssimo, né? E o Norris está se mostrando um pilotaço, né? Está se mostrando um belo, melhor do que a encomenda, inclusive. Vamos ver. Eu acho que o Ricardo ainda vai pegar a mão do carro, né? Precisa ter confiança que que ele consegue dar aquelas freadas sem perder a traseira. Mas, pelo jeito, o Norris está mostrando que dá para ter essa confiança, entendeu? Então o Ricardo agora precisa adquirir essa confiança no carro também, porque quando a McLaren pediu ali para trocar, o Norris, em 5 voltas, pôs 5 segundos no Ricardo. Estava 1 segundo por volta mais rápido, né? Então, realmente, ele não estava choramingando quando ele foi no rádio e falou: eu posso ir bem mais rápido. Ele podia mesmo ir bem mais rápido. Então, foi muito bom a corrida do Norris. Muito boa. Para mim, o melhor piloto da corrida. Fábio pediu a palavra aí. Bruno Aleixo, eu confesso para você, Adalto Silva, que eu estou chocado, estupefato, diria um amigo meu, com o que está fazendo esse Norris. Porque é uma coisa impressionante. Porque o 4º lugar no Bahrein já foi digno de grandes elogios, mas eu acho que ficou meio que camuflado por tudo, né? Estreia, a corrida de Hamilton versus Verstappen, a batalha. Foi a McLaren, felizmente, está se acostumando, está voltando a ser acostumada a ficar ali em volta de pódio, conseguir pódio aqui e outro ali. Isso é mais do que boa notícia, isso é a McLaren voltando a ser McLaren, o que ainda não voltou a ser, diga-se de passagem, ao contrário de várias matérias que eu vi aí alguns anos para trás, ainda não é a McLaren. A McLaren é para equipe grande, de ponta, de vitória, de título. Essa é a McLaren. Mas a McLaren está voltando aliás, que final de semana da McLaren nos 2 lados do Atlântico. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Esse Lando Norris, Bruno Aleixo, não só fez o que fez no Bahrein, mas na corrida, as ultrapassagens sem DRS, bem lembrado pelo Adalto, nas relargadas, aquela que ele passa o Gasly e uma Ferrari por dentro, que ele joga o carro ali no espremido do muro. Tudo sem DRS, isso. Isso, é uma coisa fantástica, Lutou contra o Lewis Hamilton, mesmo com a famigerada asa, tentou, não entregou, porque é o que eu pergunto no Twitter, né? A gente quer pilotos que resistam à asa, por mais irresistível que seja às vezes, ou a gente quer aquele piloto que nem se mexe, né? O cara vem 200, 300, 1000 metros atrás, você já começa a ver aquele pontinho chegando numa velocidade enorme, que aliás parabéns a você, Bruno, vou ter que dar Obrigado. E te elogiar, você tweetou muito bem, a asa tem uma interferência muito grande no acidente do Norris, do Russell com o Bottas, porque a velocidade que o Russell vem é muito ali por causa da asa e é muito mais, é discrepante a velocidade. A reta é tão grande que junta a asa com o vácuo. Sim. É aquilo que a Fórmula 1 tem que... Enfim, eu ia dizer que ela tem que aprender, mas não vai aprender, porque já tem 11 anos, quase 10 anos e não aprendeu. Mas só para finalizar do Norris, uma atuação absolutamente fantástica. O terceiro lugar puro, Bruno Aleixo, que não dependeu de ninguém para chegar em terceiro. Ao contrário, né? Ao contrário. Para mim, o melhor pódio da McLaren nessa nova era, dos 4 que ela tem, né? Depois do jejum, o do Sainz no Brasil, naquela corrida maluca, o do próprio Norris na Áustria, o do Sainz em Monza e esse para mim o mais puro dos pódios, porque na performance mesmo. Então, Bruno Aleixo, eu repito para encerrar uma coisa que disse aqui no ano passado, quando
Carlos Sainz foi anunciado como piloto McLaren. A McLaren é espertíssima, porque você quer levar o Sainz? Pode levar. Eu tenho uma pérola aqui que é, para mim, na minha humilde opinião, é muito mais promissora do que o Sainz. Então você leva o Sainz, eu vou trazer aqui o Ricardo, vou dar um upgrade na minha dupla de pilotos e vou ficar com a minha joia, que é o Lando Norris, que eu só aguardo, Bruno Aleixo, entrar no mercado de pilotos, porque não entrou ainda, até hoje não estreou no mercado de pilotos. A gente não vê ninguém indo atrás dele, claro que essas coisas também são debaixo dos panos, mas a gente não tem notícia de nada, ninguém querendo, ninguém cogitando, o nome dele nunca é esbarrado. Esse menino tem que entrar no mercado de pilotos, Bruno Aleixo, porque é impressionante o que ele está fazendo em 2021. Bom, rapidamente aqui, a gente comentou no GP do Bahrein sobre o Tsunoda, né? E a gente chamou a atenção, gente, calma, né? O japonês é rápido, mas é estreante, vai cometer erros e tal. É um ser humano, os erros né, chegaram, um ser humano. Os erros chegaram, né? Um fim de semana que ele cometeu bastante erros, né? E o raciocínio continua valendo, né? Não era o melhor piloto do mundo por causa da corrida no Bahrein e não é o pior piloto do mundo por causa da corrida. É um piloto rápido, sim. Concordo. Não sei se o Adalto quer falar, pode falar. Adalto. Não, eu concordo. É um piloto, é um bom piloto. Mas segunda corrida só dele na Fórmula 1. É uma corrida difícil, como falei, né? Difícil para todos, mas para quem é novato é mais difícil ainda. E você vê, os novatos todos tiveram bastante problemas, né? A pista perdoa muito menos do que Bahrein, né, Adalto? Muito menos. A pista é estreita, né? A pista tem pouca área de escape. Isso, a área de escape é estreita, né? Então, você realmente é uma pista... É uma das razões que eu adoro Mugello. Mugello é muito parecido com isso, só que tem curvas de altíssima velocidade lá, que são curvas, assim, melhores do que Imola. Mas tem uma câmera no treino de sábado, que eu peguei uma filmagem, uma câmera no bico da Mercedes, que parece estar em câmera rápida, de tão impressionantemente rápido que é. Então, o Tsunoda, vamos esperar mais um pouco, mas não era o melhor, como disse o Bruno, não era o melhor piloto do mundo e também não é o pior. Acho que essa equipe vai sofrer por falta de piloto esse ano, viu, Bruno Aleixo? Eu vou fazer uma opinião aqui que podem me cobrar depois. É impressionante. Eu coloquei no Twitter que esse era o final de semana de maior expectativa da história da equipe B da Red Bull. Né? Nunca ela chegou num final de semana que eu me lembre com tanta expectativa de performance. Agora, é uma equipe especialista em perder ponto. Isso já vem de tempos. Eles perdem muita oportunidade com carro rápido, sempre acontece uma coisa aqui, outra ali. Eles não são muito bem na parte de execução, não. A AlphaTauri tem que subir muito nesse quesito. Já começaram errado com o pneu errado pro Gasly, né? É verdade. O pneu de chuva. Isso. Sim, o pneu de chuva. O Gasly foi perdendo posição para todo mundo. Eu falei, daqui a pouco eu vou dar uma volta no Gasly. O Ocon mudou de ideia na primeira volta. Né? Começou com o pneu azul e foi trocar pelo verde intermediário na primeira volta. Então... Falando em Ocon, a Alpine bem apagada, hein? Bem apagada. Sim. Bem apagada, o Alonso se penitenciando, dizendo que ele foi mal. Impressionante as declarações dele, né, Adalto? Assim, eu estou pior do que o carro. Exatamente. Não está tirando tudo do carro. Quer dizer, você vê que o cara é consciente, né? O cara é consciente. Ele podia estar reclamando do carro. Ficou, né? Eu não sei se ele ficou. Eu disse para vocês que não seria aquele Alonso do GP2 Engine. Seria ele voltou para 2022. Não tenho a menor dúvida disso. E vamos ver. Vamos dar aquele... Só um parênteses aqui. É impressionante como esse final de semana todos os que mudaram de equipe sofreram, né? É impressionante, né? Isso foi o Sainz, o Ricardo, o Pérez, o Vettel, embora esse aí seja um caso à parte, todos os que mudaram de equipe sofreram. Isso eu fiquei isso foi atenuado no Bahrein, porque os caras testaram lá. Então, os caras foram para a corrida com mais da mão da pista. Agora, é impressionante como ficou muito claro, né, com a desvantagem que eles estão nesse momento. Olha, só uma coisinha que eu queria deixar aqui registrado. Fala. Ídolo Stroll só não foi pro pódio porque parou de chover, né? Porque na primeira volta ele já passou 3. Primeira volta com chuva
largou em 10º, já passou em 7º. Só para avisar a galerinha. Eu entendo passar ele, fora da eu pista entendo. não pode, né? Foi punido, não pode passar fora da pista. Não, foi depois. Sim. Eu entendo ele, Fábio, eu entendo ele, porque eu me sinto como era em 1995, quando eu torcia pro Johnny Herbert, sabe? E era uma emoção tão grande quando ele conseguia resultados. Então eu entendo o Adalto, viu, pessoal? Se assim. ele conseguiu o resultado, o 8º é resultado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ficou melhor que o Vettel, pô. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu falar uma coisa aqui, fazer um registro, né? A Aston Martin é o grande vexame fora da pista no final de semana, né? Foi. Pressionando a FIA para mudar as regras de novo, para voltarem atrás na questão do reiki, na questão do difusor, dando a entender do assoalho, dando a entender que não vão fazer isso, porque até não podem, mas dando a entender que iriam até na justiça, alegando sendo prejudicados. Que vexame fora da pista dessa equipe, não aceitando uma condição. E a frase do Franz Tost, para mim, da AlphaTauri, é genial. O Franz Tost disse: você não pode mudar o regulamento porque os seus engenheiros não entenderam o espírito da nova regra. Sensacional o Franz Tost, perfeito. Que vergonha, que vexame. Isso é um vexame, Aston Martin se prestar isso. Muito bem. Vamos dar, para finalizar aqui, vamos dar aquele pulinho no fundo do grid, né, Adalto? Sempre é bom, né, dar uma passadinha ali, né, ver como é que estão as coisas. E nesse final de semana nós tivemos o Mick Schumacher dando a sua pichotada, né? Mas o raciocínio mesmo pro Tsunoda, né? Não é porque errou que é o pior piloto do mundo. Sim, né? exatamente. E tivemos, resgatando de novo o tribunal do Twitter, nós tivemos o Mazepin, né? Que ele teve as rodadas dele habituais no final de semana. Isso. Mas aí quando teve a batida lá com o Latifi, todo mundo foi em cima. Olha lá o Mazepin, bateu com o Latifi. E aí quando fomos ver o replay, ele não teve culpa absolutamente nenhuma, né? O Latifi voltou para a pista igual uma vaca louca e atropelou o pobre do Mazepin que estava passando. E nem pode ser achincalhado por ter ultrapassado o Giovinazzi na classificação, que pode se dizer ali, ele rompeu um acordo de cavaleiros. Isso aí é entre eles, meu amigo. Ele não fez nada de ilegal, porque agora também tudo que ele fizer vai ser usado contra ele no tribunal, para pegar a sua deixa, Bruno Aleixo. A batida, concordo com você. Para mim, a culpa foi mais do Latifi do que dele. Muito Lógico. mais. Nenhuma dele. Ele estava ali, O Latifi foi para cima dele. Sim. Agora, é impressionante, aí sem falar de batidas, né? Não sei se vocês repararam, mas o Mick Schumacher, depois de bater, errar, ele voltou, mas terminou muito na frente do Mazepin, mas muito na frente, né? Muito na frente. Então, você vê que é fraquinho mesmo, por enquanto, né? Ele Precisa fraco, realmente bastante. Ele é fraco. O Mazepin é fraco. Esquece problema, esquece o que ele fez lá com a menina, esquece tudo. Ele é um piloto fraco, entendeu? Ele é o piloto mais fraco do grid. Pior do que o Latifi? Ele é pior que o Latifi. Pior do que o Stroll? Não, muito pior que o Stroll. Tá louco? Vai ter um rebaixamento de salários se continuar assim. Ai, meu Deus do céu. Reajuste. Muito bem, pessoal. Vamos falar mais do acidente? Categorias o acidente aqui. Já passou. O acidente nós já falamos, né? O Adalto já falou o que ele achou, você falou o que você achou, eu também já falamos. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar do acidente? Não. Eu só gostaria de acrescentar o simbolismo do que aconteceu, Bruno Aleixo, e dizer que o Bottas não tem nada a ver com a manobra. Não misturem as coisas. Mas o Bottas não vai vender em momento nenhum uma posição para o Russell fácil, porque ficou claro o simbolismo da guerra pelo assento na Mercedes, né? Pela frase do Russell, né? Ele não faria isso se fosse com outro piloto. Antes do Russell ser domesticado pelas assessorias de imprensa, Toto Wolff da vida, ou seja, na reação impulsiva da corrida, que eu acho digna, eu acho que o piloto sai do carro de cabeça quente é normal, é até aceitável. Ele deu a entrevista depois, já com a cabeça um pouco menos quente, não tanto, e ele disse, se fosse outro piloto, acho que ele não faria o que ele fez. Ou seja, há uma guerra pelo assento da Mercedes ali, que foi florescida, digamos assim, Bruno, por esse acidente. E o Bottas, repito, o Bottas não pode chegar atrás da Williams. Eu acho que essa situação dificilmente vai se repetir ao longo do ano. O Bottas ter que defender a posição do Russell. Mas se acontecer,
facilidade não esperem, porque é sepultar a carreira do Bottas chegar atrás do Russell. Nossa, e o Russell ia passar igual uma bala, né? Yeah. Agora, vocês viram que o Totó falou também, né? Russell, se continuar assim, em vez de vir para a Mercedes, vai para a Copa Clio. Mas eu acho que ele falou eu acho que foi mais da boca para fora, porque diminuiu o Russell por causa de uma batida. Eu acho a capacidade. Essa declaração aí do Toto. Essa declaração do Toto Wolff aí, para mim, eu consigo ver a Netflix pegando esse depoimento dele e colocando aquela novelinha que eles fazem. Eu vi. Não, ele falou isso para os canais ingleses. Aliás, a sua falhou. Eu não sei se eu ouvi tudo que você falou, porque sumiu o seu áudio aqui para mim rapidamente, Bruno Aleixo. Depois, se você quiser até repetir. Eu acho que o Toto Wolff até falou, né? Eu brinco com ele que se ele for bem, ele vai para a Mercedes, se ele for mal, ele vai para a Copa Clio. E hoje ele teve um momento Copa Clio. Eu até acho que há um fundo de verdade nisso. Agora, imaginar que o piloto vai perder o espaço na Mercedes por causa de um acidente, eu acho seria um exagero. Você pode tratar o acidente, sim. Agora, comprometer o futuro, eu acho um exagero. O menino está fazendo um bom trabalho, está evoluindo, enfim. Não, eu também acho. Eu acho que nem foi por causa do acidente. Eu acho que foi por causa da reação dele. Mas tudo bem. Pode ter sido, sim. Pode ter sido, sim. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho das outras categorias, né? Temos aqui uns 10 minutinhos para a gente explorar isso aí, começando pela Indy, né? Peraí. GP do Alabama. Eu só queria esclarecer o seu relógio, porque no meu aqui nós não temos nem 45 minutos de programa ainda, você já está... 50 minutos, 50 minutinhos, você está por fora. Tá certo. O relógio está mais lento, seu relógio... O seu Bruno Aleixo, o seu áudio está caindo, viu? Eu recomendo um reset aí nessa conexão, porque ele quer ter câmera ainda. Esses dois querem colocar câmeras aqui. Com essa conexão do Bruno Aleixo, meu filho, vai ser a mesma imagem congelada, só que com a carinha sorridente de Bruno Aleixo. Vai ser a mesma. Armadilhas, né? Armadilhas. Olha, posso falar uma coisinha aqui? Eu queria falar um pouquinho de performance de Red Bull versus Mercedes. 1 minuto. É o seguinte, a Red Bull tem mais carro ainda, tem mais performance, faz mais curva, freia mais dentro, tem o melhor contorno de curva. Tudo. A Mercedes, o que tem ainda melhor é o motor. E a Mercedes foi bem, o Hamilton foi bem, tudo. Conseguiu uma recuperação espetacular. No final do primeiro stint ali estava chegando no Verstappen e tudo. Mas tudo isso é porque estava gelado o tempo. Não é que estava gelado. Estava muito frio. Isso. Uma temperatura normal, vamos dizer, uma temperatura acima de 18 graus, que é o que vai ter daqui em diante em 90% das corridas, o Hamilton não ia conseguir essa recuperação, não ia conseguir fazer a pole, não ia conseguir... E tanto é o Bottas também, né, o Adalto? Porque o Bottas não conseguiu aquecer o pneu, largou em 8º. Ele fez a corrida que fez, né? Exatamente. Você vê o seguinte, que o carro Mercedes é mais ou menos o que o Bottas andou. E o carro Red Bull é mais ou menos o que o Pérez andou na corrida. Né? O que diferencia realmente são os pilotos. É o Hamilton na Mercedes e o Verstappen na Red Bull. É isso que diferencia. Eles são pilotos extra classe, são pilotos muito acima, muito fora da casinha, muito acima do nível normal. Por isso que eles fazem essas coisas. Entendeu? Pilotos normais não fazem as coisas que eles fazem. A gente tem desculpa, achei que você tinha... Não, pode falar. Não, eu só ia complementar dizendo a gente tem a chance de ter o desimpedimento que o futebol dá ao craque, que só entrega a ele a bola e deixa ele fazer o que ele quiser. Isso. Que o basquete dá ao craque, de entrega a ele a bola e deixa ele fazer o que ele quiser. A gente tem esse raro momento, talvez, Adalto, em 2021, de entrega carros iguais ou mais ou menos iguais para esses dois talentos e deixa eles... Vamos ver o que esses dois vão fazer, finalmente, numa batalha, né? Tomara que é isso. Tomara que 2021 vá para esse lado. Não, você resumiu bem, entendeu? A Mercedes melhorou, inclusive, ela melhorou do Bahrein para cá, para Imola, mas
A Red Bull também melhorou um pouco. A Mercedes talvez tenha melhorado mais ainda do que a Red Bull. Sim. Mas a Red Bull também melhorou um pouco. Sim. E o que ajudou muito a Mercedes foi o Hamilton. Né? Isso não foi suficiente para o Bottas. O que ajudou o Hamilton foi o tempo muito frio, entendeu? Que ajudou. Senão... E tem uma mudança, né, Adalto, que eu não sei se ela vai se comprovar, né? Bahrein é o chamado rear limit, né? É o carro em que o problema é a traseira, você tem que cuidar do pneu traseiro. Isso. Imola é ao contrário, não é o front limit, ou seja, talvez também esse seja um fator da equação, né, pra gente... Sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Esse é um fator também, porque o Bahrein é o circuito mais traseiro do calendário. É provável, sim, é verdade. E Imola não. Imola você tem muita... quando você tem muita mudança de direção, muita chicane, você precisa de uma frente melhor, entendeu? Sim. Né? E a Red Bull tem muita frente. Né? A frente da Red Bull é muito melhor que a frente da Mercedes. A traseira é melhor também, mas a frente da Red Bull é espetacular. O Pérez é um cara... Ele, inclusive, quando ele guiou a Red Bull na pré-temporada, ele falou: nunca vi um carro com uma frente assim. Você aponta a direção, ele vai imediatamente, é impressionante. Aí tem que cuidar da traseira, porque se você frear assim, você vai perder a traseira, né? Então é isso que o Pérez tem que aprender com o Verstappen. Como frear o carro sem perder a traseira. Entendeu? Porque quando a frente é muito pregada, a traseira é um pouco mais solta. É isso. Né? E só para devolver, o Bruno Aleixo voltou. Olha que bom quando o âncora cai, né, gente? A gente estende Fórmula 1 um pouquinho mais. Méritos pro loucos pro automobilismo, hein? Porque dissemos aqui, pós-pré-temporada, a melhora da Red Bull é real, a piora da Mercedes é condicional. É um ponto de interrogação. Se comprovou. E dissemos aqui também, Mercedes não parece preocupada pós-pré-temporada. Vejam como não era aquele buraco, aquele abismo. Claro que eles trabalharam, claro que evoluíram. Eles falam, né? Nossa, nós mergulhamos na fábrica. Evidentemente fizeram tudo isso. Mas a realidade está aí. A disputa é muito mais parelha do que muita gente achou que seria pós-pré-temporada. Pontos pro loucos por automobilismo. Bom, em Portimão, o que eu acho que vai dar uma salvada na Mercedes é aquela super reta, com aquela que ele já começa a acelerar na curva ali, né? Aquele curvão que antecede a reta, eles começam a acelerar no meio do curvão. Então, se você contar a reta, mas todo o meio daquele curvão, dá um trecho enorme de aceleração plena. E isso ajuda a Mercedes. Porque no miolo, a Red Bull vai deitar e rolar. Mal e pessimamente comparando, Portimão está mais para Imola do que para Bahrein, né, Adalto? Então pode ser que a Mercedes tenha essa vantagem também. Né? Também acho. Ou a quer voltar, tá desesperado. Esclarecimento número 1. Eu não caí em nenhum momento, estava aqui ouvindo todos os comentários. E esclarecimento número 2. Lembra que eu falei que a gente tinha 10 minutos para falar de Fórmula 1 e de MotoGP? Pois é, esses dois comeram 7,5. 10 minutos a mais dá pra gente fazer. Vamos lá, pode ir. Não precisa cortar o tempo. Então, porque aí depois os caras vêm no comentário, porque você tem que dar espaço para falar de moto, não sei o quê. Aí vem o outro falando, Stock Car, ninguém comenta. Isso aí, ó. Moto tem uma pergunta pro Sofá do Campo. Opa! Espera aí, vamos falar primeiro da Fórmula Indy. Vamos falar primeiro da Indy lá no GP do Alabama. Primeiro a que ele prefere. Primeiro a que ele gosta. Vai. Isso. Primeiro o GP do Alabama lá no... Gostou, seu Bruno Aleixo? Mais ou menos. Essa pista de Barber, ela tem um traçado que visualmente ele é muito legal. Exato. É um Suzuka, pilotos, né? Para os pilotos. Né? Deve ser maravilhoso. Sim. Eu já pilotei aqui no simulador. É uma pista muito legal. Espetacular. A pista é espetacular. Mas não dá corrida boa. É uma coisa impressionante. Assim, a corrida foi uma corrida ok. Não foi ruim, mas foi uma corrida ok. Começou com um acidente assustador com o Joseph Newgarden, porque ele ficou atravessado na pista, no meio do pelotão, quase que tomou uma batida no meio ali. Inteiro, né? Tomou tomado reta. Né? Tomou, mas pegou no bico, né? Se tivesse pegado no meio do carro, era mais perigoso. Então foi um acidente assustador.
A McLaren tinha a vitória aparentemente na mão, né, com o Pato O'Ward, que largou na pole, mas aí fez uma estratégia de uma parada a mais e acabou a vitória ficando com o Alex Palou, que fez uma grande corrida, né? Soube conservar os pneus, combustível, muito bem, estreando na Chip Ganassi. Então, uma vitória muito boa desse piloto, muito promissor aí da Fórmula Indy. E, Adalto, o Jimmy Johnson, né? Que correu, coitado, sofreu lá no... Sofreu. Eu quero ver se vocês vão analisar o Jimmy Johnson com a mesma régua que vocês analisam o Nikita Mazepin. Não, o Jimmy Johnson, no sábado, ele já falou assim, pô, não fui o último. Porque ele já estava esperando ser o último. Ele não foi o último, já ficou feliz com isso. Ele sofreu muito, assim, deu para ver. Ele rodou em um momento lá que foi ultrapassado e acabou rodando. Você vê que ele ficou meio atrapalhado ali no negócio. Mas, assim, ele conseguiu depois meio que se ajeitar ali na pista, né? Não rodou mais nenhuma vez. E uma coisa muito legal que eu achei, não sei se é legal, né? Assim, mas é que na Fórmula Indy não tem muito esse cavalheirismo de retardatário, né? Não tem bandeira azul. Não tem bandeira azul. Não tem. Se você quiser passar um retardatário, você tem que enfiar o carro, retardar a freada, é quase uma disputa de posição. O Jimmy Johnson... ele estava encostando nível Fórmula 1, deixando a galera ir embora, passar e tal, porque justamente não queria atrapalhar, né? Ele estava ali fazendo aquela corrida de estreia. Vamos ver, né, como é que vai ser o resto do ano, né? Para uma primeira corrida foi um pouco decepcionante, mas tem aquela ressalva, né? É um piloto já com uma idade avançada estreando em monoposto, né? Então não é uma situação tão simples assim. Eu não espero muito a melhora dele, eu espero um pouco, não muita. A não ser que ele fosse para os ovais, aí sim eu esperaria uma melhora. Me conformo com isso, porque ele não vai correr nos ovais. Não dá para entender, né? Agora, no misto eu espero pouco a melhora, por causa da idade dele. Né? Um cara que nem andou de kart, que eu saiba, é difícil mesmo, é muito difícil. Eu tenho uma pergunta para você sobre o cara tá 40 anos sem virar para a direita. Então. É basicamente isso. Uma pergunta para você, seu Bruno Aleixo. Opa, vamos lá. Como que alguém dá um nome pro filho de Pato? Não, mas peraí. O nome dele é Patrício. Patrício. Ah, tá bom. Então tá. Porque, o cara é mexicano. Chamar de Pato, eu falei, não, é puta sacanagem. Ai, meu Deus, não, é Patrício. Ah, bom, é Patrício. Informação é o segredo deste programa. O nome dele é Patrício. Tá bom, tá explicado. Patrício O'Ward, tá explicado então. Fábio Campos, uma pincelada na Fórmula Indy aí. Rapidinho, vou juntar tudo num comentário só, com medo do âncora não me deixar falar mais. Muito forte a estreia do Romain Grosjean, porque fez muito boa, bem lembrado. Fez o 7º tempo no quali, assistiu o quali, enfim, foi bem. Aliás, o quali foi interessante, né? Porque passa a fase final do qualify, são os 6 mais rápidos. O Grosjean ficou em 7º. Todo mundo saiu do carro, o Grosjean ficou sentadinho ali no carro. Aí foram perguntar para ele: por que você não saiu do carro? Ele falou assim: não, porque às vezes alguém era punido, eu já estava pronto aqui para fazer para entrar no Fast Six, né? Como é chamado na Indy. Mas o Grosjean estava muito feliz, enfim, estava muito dando entrevista, muito satisfeito, né? Porque, para quem não se lembra, o Grosjean teve um pequeno acidente no Bahrein. Tô torcendo pro Grosjean e bem, viu? Ele foi muito bem na equipe Dale Coyne, que é uma equipe pequena, mas é uma equipe pequena daquelas, assim, é uma Minardizinha da Indy, né? Porque dá chance para tantos pilotos e consegue resultados, enfim, tem a sua participação histórica. É a equipe pequena que a Fórmula 1 deveria valorizar e ter também, porque tem a sua importância. E ele andou bem, chegou entre os 10 primeiros. Ele ainda tem bolha nas mãos, nos dedos, ainda não é simples para ele. Ele até falou, até a pessoal da transmissão da NBC americana até contou, né, que ele ligou para o Fábio Quartararo, que é o piloto da MotoGP, que ganhou, daqui a pouco a gente fala, para pedir dicas de como proteger, porque na MotoGP a bolha no dedo é muito mais comum. Então o Quartararo ensinou para ele uma técnica de proteção do dedo, para evitar da bolha, enfim, legal os dois franceses, né? Das duas categorias falando sobre isso. Mas o campeonato é impressionante, esse Alex Palou, né, Bruno? Um ano de Dale Coyne, justamente a equipe Dale Coyne. Olha o olhar do seu Chip Ganassi, né, que já pesca o menino depois de um ano, põe no carro da Ganassi e o menino estreia com vitória. Eu sou capaz de dizer que o Dixon vai ter dor de cabeça, seu Bruno Aleixo. Porque o Alex Palou foi mais rápido do que ele nos treinos de pré-temporada. Tudo bem, treino é treino. Eu tenho que usar a mesma... Eu não sou como vocês, que usam uma régua para o Mazepin e uma régua para o Jimmy Johnson. Eu vou usar a mesma régua. Treino é treino, não conta muito, mas fica aqui a informação.
Eu concordo com vocês, eu acho que o Jimmy Johnson, tomara que eu me surpreenda, mas eu não vejo um futuro para ele. É muito tarde, é um animal completamente diferente de se domar, Totalmente. o carro de Fórmula Indy. E ele é velho, né? Ele tem quase minha idade, eu acho. Tava lá, feliz. É legal você ver a alegria do Jimmy Johnson. Ele tá bem feliz, meu. Ele dá entrevista, é legal você ver um 7 vezes campeão da NASCAR migrar de categoria. É muito legal, como é legal ver o Scott McLaughlin vir da V8. Esse andou até razoavelmente bem também. Foi bem, né? Foi bem. Enfim, ainda tá pegando a mão, sofreu em São Petersburgo no ano passado, onde a Indy tá indo já no próximo final de semana, atentem-se. Mas enfim, Bruno, esse Palou é a cria do automobilismo japonês, apesar de ser espanhol. Esse menino vai dar uma dor de cabeça. Agora, o Dixon já começa a fazer o seu campeonatinho, chegou em terceiro. O cara que pode pegá-lo, que é o que já tem comprovadamente técnica e categoria para acompanhá-lo, o Newgarden já rodou na primeira curva e já começou lá atrás. É o estilo Dixon de ser, mas o campeonato vai ser muito legal, vai ser muito interessante, Bruno. Apesar de eu concordo com você, essa corrida não foi boa, definitivamente não. Agora, o outro, só uma decepção, é o Alexander Rossi, né? O Alexander Rossi é o Maverick Viñales da Indy. Ele não tem condição ele não tem regularidade. Alguma coisa acontece com ele, o cara não consegue. O cara é bom, é rápido, mas não consegue. Alguma coisa acontece. Mas dessa vez a estratégia também prejudicou bem, né? Mas o Howard tinha a mesma estratégia e conseguiu se recuperar. Né? Aliás, falando de McLaren, onde o senhor Zac Brown estava? Em Barber, hein? Não estava em Imola. O senhor Zac Brown estava lá nos Estados Unidos acompanhando a prova na Indy, para ver o tamanho do prestígio que a McLaren está investindo na Indy e começando muito bem. Muito bem. Agora, MotoGP aí para finalizar. Eu tenho uma pergunta pro Fábio. Ele já vai começar com a pergunta dele, assim não vai ter nenhum suspense. Eu queria saber do Marc Marquez. Porque eu ouvi dizer que parece que ele sentiu dor de novo na corrida. Como é que foi o negócio com ele? Ele foi interessante, Adalto, porque o primeiro treino da MotoGP, ele fez o terceiro tempo, no FP1, hein? Isso já deu uma assustada em todo mundo. Opa, já que estava em Portugal, o opa é mais do que digno, né? Opa, ora pois. Já volta em terceiro, voltou, conseguiu chegar até o Q2, na MotoGP tem Q1 e Q2 só, ele conseguiu ir para a fase final. Desconfortável no braço. Os comentaristas do canal BT Esportes da Inglaterra, que são motociclistas, é o Michael Lavert, que estava na MotoGP até pouco tempo, o Neil Hodgson, que é motociclista dos 4 costados, eles repararam uma coisa que o Marc Marquez, quando ele inclina para a direita, o problema dele é no braço direito, eu falei que era no esquerdo aqui, um programa, eu errei, é no braço direito. Ele não deita o braço, ele não está à vontade ainda, então o cotovelo dele fica em pé. Ou seja, ainda há um desconforto. Agora, ele mesmo disse, Adalto, que sabia que a corrida dele seria... Ele definiu com a palavra, vou sofrer. Ele falou antes da corrida, eu vou sofrer. Porque uma volta é uma volta, né? Ele faz os treinos, agora a corrida é corrida. Lógico. Então ele sabia que ele ia sofrer. A questão médica, Adalto, é de que o osso, que era o problema, está curado. Mas o músculo está longe de estar pronto. O músculo está ainda muito sem condição. Porque músculo é mais ou menos como a Fórmula 1. Você só se prepara para a Fórmula 1 num carro de Fórmula 1. Não existe uma simulação para um carro de Fórmula 1 em termos de força física no corpo, né? Eu estou dizendo. E na MotoGP também não tem. Então, ele só vai voltar a pegar. Então, resumindo, Adalto, ele sofreu, mas foi tudo, digamos assim, medicamente esperado. E ele se esperava isso. Ele conseguiu até ficar em terceiro ali no comecinho da prova. Ou seja, o talento não foi embora, Adalto. O talento está ali. Lógico. Agora, não vai voltar com a rapidez que nós achamos que talvez pudesse voltar. Vai sofrer um pouco. O campeonato mundial vai ser difícil, porque o Quartararo já tá começando a mostrar, né, que foi corretissimamente promovido para a equipe principal da Yamaha. Foi tudo dentro do planejado, Adalto. Ele ainda sente, você vê que ele faz a curva ainda com o braço mal posicionado, mas é o músculo, não é o osso. E isso é o mais importante. Então, o talento está lá. Ele fez sexto tempo na classificação, enquanto o companheiro de equipe dele fez 15º, 14º, sei lá. Sim, o Espargaró.
Sim. Já tá puxando a equipe, isso ele já tá. O talento tá ali. Agora, a Honda é mais difícil do que quando ele deixou. A MotoGP tem um pneu mais, digamos assim, tinhoso, vamos usar essa palavra, do que era quando ele saiu. Ou seja, não é simplesmente voltar e acelerar. E o Neil Hodgson fez um comentário que eu acho... Fez um comentário, não. Ele relatou que ouviu no paddock uma coisa que eu acho interessante. Toda a MotoGP hoje em dia deu um passo para frente da época que o Marques caiu. Todo mundo amadureceu, muitos brigaram por título, coisa que eles não faziam quando o Marques triturava todo mundo. Ou seja, o grid deu um passo à frente. Vai ser legal ver essa volta dele, Adalto. Eu acredito que ele vai ganhar a corrida, mas o título mundial que eu achava que ele poderia tirar de letra, se não sentisse problema nenhum, mesmo sem as duas provas, não vai ser tão simples. Não vai ser tão simples. Muito bem, mas é legal senhores, ver ele voltar, né, Adalto? É legal ver ele voltar. Muito legal, muito legal. Graças a Deus, ele não ficou, como se fala, ele não ficou inútil para a categoria. A equipe contou isso, Adalto. A equipe disse que os médicos chegaram num ponto, lá na parte profunda no ano passado, de falar para ele, você tem 50-50. Você pode voltar, mas você pode não voltar mais, a ser 100%. Então ele chegou a passar por essa dúvida de carreira. Então ele está de volta, já começou a fazer jogo psicológico na classificação, querendo seguir o Mir, que é o atual campeão do mundo. O Mir não gostou, enfim, começou a confusão já na classificação. Mas enfim, MotoGP com a vitória do Quartararo, que vai se encaixando, enfim, Ducati tendo punição, o Zarco, que era o líder do campeonato, caiu. É a MotoGP de sempre, equilibrada, mas agora com um tempero chamado Marc Marquez. Muito bem, senhoras e senhores. É isso, a gente vai chegando ao final desse Loucos por Automobilismo, edição 113. Essa semana a gente volta com a gravação aqui com as perguntas, então eu tenho certeza que vai chover de perguntas, né? Principalmente sobre o GP da Emília-Romagna, lá em Imola, e a gente volta para responder na edição número 114. Um grande abraço para todo mundo e até lá.